Olá, bom dia. Às 6h35 da manhã, ainda sem a prótese, vamos gravar mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Esse vídeo se chamará Há Alguma Verdade? E no final das contas, será uma conciliação entre as minhas duas mentalidades, a de crente e a de crítico literário. Eu sou crente, então creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Portanto, para mim, a Bíblia é um livro sagrado. Não era essa a intenção dos autores, segundo os nossos queridíssimos Eduardo Churré e Harold Bloom e David Rosenberg. Então, a tese deles é que era um livro épico. Eu sustento, como acadêmico, sustento essa hipótese, e que foi transformado lentamente pela mão dos sacerdotes, pela mão dos profetas, e transformou-se de uma epopeia, que é apenas uma narrativa lendária, pouco a pouco foi ganhando a fisionomia e o formato de um livro religioso. Então, de um lado, você tem Marlanff, crente, né, que acredita, claro, racionalmente, né? São Pedro diz, seja a vossa fé racional. Então, né, e por outro lado, você tem o professor Marlanff, acadêmico, pesquisador, crítico literário. Aqui nesse vídeo, nós vamos tentar conciliar essas nossas duas visões, que é claro que não podem deixar de existir. Eu não sou fideísta, né? O fideísmo foi condenado por Paulo VI. Então, a fé tem que ser esclarecida, a fé tem que ter comprovações. O fideísmo é uma postura condenada pela Igreja. Portanto, os radicais, né, que tem até um nome agora que o nome não corre, né, a gente diz, os fundamentalistas, né, são uns tolos, né? Dizer que o mundo tem 6.000 anos de existência, quando a ciência comprovou fartamente que tem 14 bilhões, mas calculado pela Bíblia dá 6.000 anos, né? Ainda não dá nem 6, ainda estamos dando 5.000, e aí eu não sei, só em todo Yom Kippur sai nos noticiários de jornais. Então, para ser fundamentalista, você tem que ter uma mentalidade de barata. Então, a fé de um crente consciente, estudioso, não pode ser fundamentalista, evidentemente. Então, creio, né, que Deus Criador, num Deus Criador, mas quando eu pego o grande livro, que é o maior best-seller do mundo, é o maior best-seller do mundo, apesar das contradições, erros, mentiras, interpolações, continua sendo o livro mais editado e mais lido do mundo, o que não deixa de ser um milagre ou uma ironia do destino, vocês decidem. Então, por isso que nesse vídeo nós vamos tentar mostrar, né, que é possível conciliar as nossas duas posições. Então, fica aqui agora os meus agradecimentos. Transformamos os nossos vídeos em videoaulas. Muito obrigado. Primeiro ponto ganho. Aliás, aproveita o dedinho aqui e dá logo o seu like. Faz isso aqui porque o YouTube vê esse sinal, esse dedinho para cima lá, aquela mãozinha, como sendo uma prova de que você gostou do meu vídeo, você está aprovando o meu canal. Tá agora o seu like? Agora. Então, mas o primeiro ganho. Os vídeos se tornaram videoaulas. Portanto, a nossa sucessão de vídeos, as nossas playlists se tornaram uma escola chamada Projeto Caribou. E os alunos que se comprometeram com isto assumem duas posições. Alguns deles depositam de 10 a 20, 50, alguns 70. Eu estou dizendo isso assim, não é para dizer que você faça isso, que você dê 70, não. Estou dizendo que cada um está doando aquilo que pode, segundo suas posses. Já teve quem desse R$ 3,50. Para mim,
tá ótimo, porque aceitaram a ideia. Então estão pagando, isso não tem preço, né? O meu trabalho não tem preço, né? O trabalho de um pesquisador, como que eu faço, né? É impagável, mas aí, olha, para mim tanto faz. Você recebeu um Pix de R$ 3,50, ótimo. Você recebeu um Pix de R$ 70 de fulano tal, ótimo. O importante é alunos que se consideram alunos do nosso projeto Caribou, que é a primeira escola que está aqui nos vídeos. Mas nós temos uma outra escola. E aí queremos divulgar isso, porque está dando sucesso também, que se chama Colégio dos Magos Caldeus. E se você tem alguma dúvida do vídeo, o vídeo tem que ter um tempo, nós já perdemos 5 minutos, e tem muita coisa para dizer a vocês. Então, no máximo, eu posso chegar a 40 estourando, a minha ideia seria 30. Então, nós temos, além do projeto Caribou, que é colocado nos vídeos, então existe uma outra escola, né, essa é para valer, chamada Colégio dos Magos Caldeus. Se você tiver uma dúvida de um vídeo, ou se você quiser se aprofundar, ou se você quiser material daquilo que eu apresento, né? E sinto muito meu irmão Everaldo que me pediu o material da aula passada. Everaldo, eu não tenho material, eu não faço script, olha, eu seleciono os livros aqui, tá? Para a aula de hoje está aqui, ó. Para o vídeo de hoje está aqui, ó. Uma Bíblia. Meu método é esse, ó. 2 Bíblias. A Carta aos Hebreus de Frederico Dattler, o livro A Maçonaria, esse é o meu método, apesar de uma pressão enorme do meu neto, que acha aí os 2 livros que eu acabei de apresentar a vocês. Então seleciono o material, faço uma revisão, já fiz essa revisão, e baseado nisso, então, de memória, eu vou gravando o vídeo. Então, se você quer mais do que está no vídeo, inscreva-se no Colégio dos Magos Caldeus, mandando um e-mail para minúsculo marlanfe@gmail.com. O meu querido Everaldo mandou, um dos meus maiores divulgadores, meu irmão, mandou o pedido da folha que serviu de texto de base para a aula passada, anterior, Desvelando Ísis. Não tenho isso, não faço isso. Eu não faço um rascunho, um script, e depois sigo esse script e gravo. Então, pedi perdão a ele, mas tem fartíssimo material. Nós temos cerca de 4.000 volumes, vou dizer assim, que está à disposição de vocês, é só pedirem. Mas não peçam o script da aula, porque eu não faço, é assim, ó. Seleciono o material que vai ser usado. Então, agradecendo a tudo isso, 5 alunos que se matricularam mesmo no Colégio dos Magos Caldeus, está na minha agenda o dia, a hora em que eles têm a aula deles. Então é uma aula, é uma videoaula, não é isso aqui. Então, graças a Deus, então estamos prosperando e nosso ideal está sendo realizado. Então, esse vídeo se chamará do verbo haver, alguma verdade. Bom, dissemos que a Bíblia é um épico, pelo menos até até Davi. Até Davi, só na destruição dos reinos, da divisão em Salomão, quando o reino de Israel é conquistado pelos assírios e o reino de Judá é conquistado pelos caldeus, a partir daí se torna histórico. Isso vai ser lá pelo ano 800, 600, 700. Então, a Bíblia só pode ser considerada um livro histórico a partir do ano 600, 700, 800 antes de Cristo. Antes disso, segundo afirmam aqui 2 grandes historiadores, Eduard Schurrer, que é antigo, e Harold Bloom e David Rosenberg, críticos literários. Então, a Bíblia não foi escrita para ser um livro religioso, né? Aqui eu não posso entrar no detalhe porque o vídeo é curto, mas nós temos aqui, no caso do professor David Rosenberg e Harold Bloom, nós temos aqui, assim, rapidamente, o livro que foi rasgado da Bíblia, está aqui, ó,
Tá vendo? Alguém, provavelmente o profeta Jeremias, rasgou um livro, rasgou é maneira de dizer, tirou da Bíblia uma versão de Gênesis, que eu chamo Gênesis 3. Eles rescaldaram, recuperaram essa versão, mas Jeremias achou que era inconveniente porque parecia muito com a descrição da origem do mundo dos povos hititas, hurritas, amonitas, e então o judeu é diferente, o judeu é sempre diferente, né? Judeu é judeu, el pueblo elegido, então rasgaram, mas acontece que não adiantou nada. Então, continuamos então sustentando a tese de David Rosenberg e Harold Bloom. Não adiantou nada rasgarem aquela parte, foi rescaldada. Adiante, ele mostra que a Bíblia em si não é o que está nos nossos livros atuais. Então, isso aqui não é o que foi feito originariamente. Eles tentaram fazer o resgate, então, do que era original, do que teria sido feito por Salomão, né? Foi Salomão quem mandou escrever, então não havia nada escrito, não havia Bíblia até o ano 960, quando Salomão mandou escrever. Embora o livro de Moisés, o Êxodo, termina Moisés entregando a Josué a capa, o cajado e os livros. Esses livros seriam supostamente a tradição que Abraão trouxe de Ur dos Caldeus e algumas anotações de Moisés. E aqui está, então, vou desmarcar um pouquinho, ele fazendo agora a versão original, né, da Bíblia, consoante Salomão mandou fazer, que era uma epopeia. Essa é a tese de dois respeitáveis críticos literários, peritos em cultura hebraica, manjam de língua hebraica pra caramba, são judeus, e eu não posso duvidar disso. Então, como acadêmico, como estudioso, como pesquisador, não posso duvidar. Olha, é pequenininho, é pequenininho. Então, a Bíblia original, de acordo aqui com David Rosenberg e Harold Bloom, é apenas isto, né? Enquanto que a Bíblia que nós temos, bom, a minha velha é esta, é essa aqui que sofre. E a Bíblias novas, eu tenho 8 ou 9 Bíblias, então nós temos aqui uma em estado mais bem conservado, onde eu não risco. Então, mas seria apenas isso aqui, segundo foi rescaldado por um programa de computador. Então, esses autores e outros, né, Westcott and Hort, segundo os Testemunhos de Jeová, fizeram esse trabalho, e outros, passando por um programa de computador para saber o que é que seria o original. Ninguém consegue. Eles dizem impossível. Sofreu tanta alteração, alguém mexeu tanto que é impossível. Então, nós tínhamos uma epopeia. Salomão mandou escrever um épico que tornasse Davi um herói, seu pai. Ele adorava o pai, era apaixonado pelo pai. E aí, a partir dessa ideia de Salomão, então alguém vai metendo a mão aqui, vai metendo a mão ali, e aí Moisés vai se tornar uma coisa fantástica. Ele vai, aqui no final, ele vai dizer o Éden, e depois, criticando, mostrando como é que a ideia do Éden foi copiada dos caldeus, do livro de Enki e Ninoseg, né? O Paraíso Terrestre, de Umum. Então, são dois autores que, de modo isento, mostram que a Bíblia, do ponto de vista literário, Moisés não seria Moisés, não teria esse nome, segundo eles, e segundo Eduardo Churret, e segundo o professor Júlio Surri, eu esqueci de pegar o livro dele. Então, e a história do deserto, a peregrinação e as pragas, tudo aquilo seria apenas ficção, porque qualquer professor de história sabe que seria impossível um reino subsistir depois de toda aquela devastação descrita, né, nas pragas do Egito e naquela guerra de deuses entre Moisés e o faraó.
não restaria nada do Egito. Mas se você pegar qualquer livro de história, você vai ver as dinastias a partir de Narmer-Manes, o primeiro faraó, até o último, e você não vai ver nada disso. Nem aparece Moisés, nem aparece as pragas, nem aparece José do Egito, Salvador do Egito, aparece a invasão dos Ixos, que é provavelmente quando José estaria no Egito. Daí a simpatia do faraó por ele, porque os Ixos eram reis pastores e os hebreus eram pastores. Aí é uma simpatia quando José, o sonhador, se apresenta diante do faraó. Faz sentido. Se fosse um egípcio mesmo, ele desprezaria. Eles chamavam os hebreus de Chazu, quer dizer, boiadeiros, ou nós diríamos mais do que isso, roceiros. Roceiros. É o mesmo que para os Estados Unidos, um texano, alguém do interior que cuida de gado. E nós diríamos isso. Um nordestino. Então, assim, através da pesquisa histórica séria, então, não teria existido este Moisés, o Jardim do Éden, a peregrinação no deserto não teria sido aquilo que foi, tudo aquilo é uma epopeia, mas era permitido, era lícito, na época, todos os livros religiosos, afirma Eduardo Churret, dos grandes iniciados, um historiador invejável, né? Ele faz a afirmação de que o estilo sagrado, o livro sagrado, a literatura sagrada, constituiu um estilo especial. Se dava a liberdade de fazer lendas, de inserir mitos, fantasias e ficções para enaltecer o herói. Aqui ele dá a tese na qual nós nos baseamos, muito lógica, de que aquela lista enorme de patriarcas que aparece na Bíblia, que é um saco, que diz que viveram 900 anos, 1000 anos, 700 anos, ele diz que nada daquilo é verdade. Na verdade, era uma sociedade secreta que ele chama de a Sociedade Patriarcal Monoteísta do Deserto, e que ali havia povos de todas as nações. Então, não seria a história do início do povo hebreu, mas seria uma sociedade secreta, a primeira do mundo. Isso estou revisando, para vocês verem, estamos conciliando. A primeira grande sociedade secreta do mundo que aceitava gente de qualquer nação. Portanto, era, vamos dizer assim, como a maçonaria hoje, como a Igreja Católica hoje. Quem quer, entra. A diferença é que na Igreja Católica você entra porque quer, decide e entra. E na maçonaria você tem que ser convidado. Então, adotei essa tese dele, de que aquela lista patriarcal, na verdade, ninguém viveu 900 anos, ninguém viveu 800 anos, na verdade era assim, né? Alguém fez algo notável. E aí, a sociedade, então, vai continuando a viver normalmente. Aquela lista, até que aparece alguém que faz uma coisa notável. Aí o nome dele é anotado na lista. E aí quando você pega somente estes notáveis, aí você tem a lista da sociedade patriarcal monoteísta, que são os patriarcas bíblicos. Olha só, que coisa genial. Eduardo Churret, Os Grandes Iniciados. Essa é a tese dele. Historiador, crítico literário, um grande iniciado que teve acesso a documentos que nós não temos. E outra coisa notável dele é justamente quando ele fala de Moisés. Quem era Moisés? Do mesmo jeito que ele fala de Orfeu, o mito, ele vai falar aqui, descobrir o retrato da Estátua da Liberdade que uma aluna tirou e me deu. Esse retrato é meu, não é um pôster, não. Eu pedi ela para tirar a foto da Estátua da Liberdade e me trazer, né? E ela trouxe para mim. Então, eu encontrei agora por acaso, está marcando aqui. Não sei se depois eu vou lembrar. Então, aí ele vai pegar, do mesmo jeito que ele vai dar o mito de Orfeu, ele vai dar o mito de Moisés. Então, é um trabalho fantástico, né? Merece o nosso respeito. Agora, isso não quer dizer que Moisés não tenha existido. Então, além da tese da tradição monoteísta, ele apresenta o Sefer Bereshit, ou seja, o livro da criação que nós chamamos de Gênesis. E obviamente, alguém fez aquilo.
E aí, se você chama de Osar-Sif, que é o nome que ele dá, segundo Maneton, que é um sacerdote que é historiador egípcio, então o escritor daquelas notas atribuídas a Moisés e o nome Moisés são invenções posteriores, né? Osar-Sif é um sacerdote de Heliópolis, ele diz aqui um padre de Heliópolis, e existiu alguém, portanto, o que fica é, existiu alguém. Existiu alguém porque o padre Datra vai dizer, mas que escreveu o Sefer Bereshit, que nós chamamos de Gênesis, existiu alguém que é relatado como tendo feito uma caminhada pelo deserto, aquela peregrinação pelo deserto, né, que teve no Sinai a visão de Deus. Ele admite tudo isso, mas de um ponto de vista mitológico. E aproveitando-se essa mitologia, culmina com a visão do Sinai, onde ele vê Deus face a face, na verdade o anjo Javé. Então, baseado nesses grandes, é sobre os ombros desses gigantes que a gente vai fazer a nossa crítica. Então, não sou eu o crítico, né? Os críticos são os grandes eruditos, são os gigantes da crítica literária internacional, de preferência judeus ou grandes iniciados. Então, houve alguém que fez alguma coisa, não há dúvida disso. Nós temos aqui o padre Frederico Blatter, na carta aos Hebreus, um homem também como eu, que separa a fé o crente do estudioso. Ele também tem essa postura, tem que ter, não pode deixar de ter. Onde ele diz aqui, né, relação dos lugares de culto. Ele vai dar onde é que os judeus, segundo a própria Bíblia, faziam o seu culto. Ele vai dizer aqui que a tenda de Moisés, ou seja, o tabernáculo, né, Arão, irmão de Moisés, foi constituído sacerdote da tenda de reunião armada no deserto, na península do Sinai. Nepotismo, né? Porque Moisés, sendo da tribo de Levi, então ele se erige, segundo a Bíblia, pela vontade de Deus e pelas capacidades especiais e poderes prodígios que Deus faz através da mão dele, mas ele coloca como segundo quem? O irmão. E faz disto uma ordem perpétua, ou seja, para os séculos dos séculos. Amém. Isso se chamaria hoje nepotismo, e é crime previsto em lei. Então, aí a Bíblia tem dessas coisas, mas na época, então, seria justificável, né? Moisés e Arão são seres extraordinários, e a vara de Arão floresce, mas tudo isso mito. Tudo isto, mito, segundo mostrei a vocês na Enciclopédia da Rússia. Contudo, olha só, a tenda do deserto abrigava a Arca da Aliança. Esse é o padre Frederico Data que afirma. E continha as tábuas da lei que Moisés fez, depois de ter quebrado as que Javé deu a ele, que provavelmente nunca deu. Mas aí a história, o épico, diz que deu, e ele, numa crise de raiva, no acesso de ira, quebrou e fez outras. Bem, é a que ele fez que aparece dentro da Arca da Aliança. Testemunhos preciosos da religião javista. Não temos isso. Nem existe a Arca da Aliança, nem existe as tábuas da lei, nem existe o maná, que a Bíblia diz que era uma prova de que tudo aquilo aconteceu. Mas o que acontece é que Arão morreu no deserto, e o que vai ser fato é que, de acordo com Juízes 2:1, o anjo de Javé subiu de Gilgal. Deixa eu ir mais adiante. Arão morreu no deserto. Foi sucedido por seu filho Eleazar. Números 20, 24 a 29. Este exerceu o ministério sacerdotal durante o tempo de Josué, outra ficção, outra epopeia, tudo aumentado. Josué não foi um genocida, Josué não fez metade daquilo que está dito ali.
em favor do qual incumbiu o dever de consultar Javé, através da profecia ele falava com Deus. Então Josué era um profeta, os profetas dialogavam com Deus. Isso não é difícil, porque numa viagem astral a gente tem essa condição de ir a dimensões nas quais nós conversamos com seres que não são da nossa dimensão. Eleazar faleceu, seu filho e sucessor foi Finéias, né? Então, Arão, Eleazar, Finéias, todos da tribo de Levi, descendentes de Arão. Nepotismo, crime hoje previsto em lei. Se eu sou o dono da bola, então eu coloco para tomar conta da bola e para organizar o time aqueles que são da minha família. Na política, isso é chamado de nepotismo. Segundo a notícia em Juízes, a tenda foi reerguida em Silo. Mas isso é notícia, não temos a tenda. Temos aqui, no livro da maçonaria, nós temos a reconstrução dela segundo a descrição bíblica. Então, vamos mostrar a vocês aqui no livro Maçonaria. Everaldo, é assim que eu faço. Então, aqui está aqui, ó, a bagunça está aqui. Então, segundo o livro Maçonaria, então o que é que eu faço? Selecionei antes, encontrei a figura, o tabernáculo do deserto, né, em cima do qual foi baseado a planta do Templo de Jerusalém. Então, isso aqui é o que Moisés teria feito por ordem de Deus, comunicado diretamente a ele. Não temos nenhuma prova disso. Temos sim. Temos porque o padre Dátila vai dizer que, numa época já histórica, isso aqui era um circo, viu, minha gente? Um circo no sentido benéfico, tudo de pano, tudo de tecido. E esses tecidos ainda existiam na época histórica. E o altar de bronze ainda existia na época histórica. Ora, então, seja lá quem for, fez alguma coisa, que evidentemente não foi tirar 600 mil homens do Egito do dia para a noite e esse reino teria quebrado. Porque se eu tenho um país que tem uma mão de obra escrava de 600 mil escravos e eles fogem não, né? Recebem a liberdade durante a noite e no dia seguinte eu não tenho mais, esse reino perdeu toda a sua capacidade de trabalho. Mas aqui está a reconstrução da tenda do deserto, do tabernáculo de Moisés, com detalhes aqui, né, a bacia de bronze, né, o altar dos holocaustos e aqui o Santo dos Santos. Então, que está lá no fundo, ó, aqui, que vai ser no templo também a única construção alta, o resto é tudo baixinho. Uma coisa depende da outra, o templo é uma adaptação do tabernáculo, e aí nós temos que ser justos e dizer assim, hoje se está numa loja maçônica. Então, quando você entra na loja maçônica, você está em um edifício que copia aquela estrutura. Então, isso deixa claro que a maçonaria é judaica, como nós já vimos em Augusto Franklin Ribeiro de Magalhães. Então, quanto mais suntuosa, mais uma prova de que eles estão obedecendo. Mas também isso não é nada demais, porque as catedrais, góticas ou não, também copiam a planta do templo de Salomão. Então, todo mundo copia todo mundo. Como diz Chacrinha, na televisão brasileira, nada se cria, tudo se copia. Então, existiu porque, segundo o padre Frederico Dátila está dizendo ali, desmarquei, depois eu marco de novo. Então, na época, nós temos resíduos dos lugares santos tradicionais, como Galgal ou Gilgal, onde também se iniciou a distribuição das terras ocupadas, já pelo fim da vida de Josué, o mítico Josué. Também em Siquém. Então, os restos da tenda do deserto existiam. Ora, se os restos da tenda do deserto existiam, a tenda do deserto foi construída. Seja por Moisés, seja por Osasif, seja por quem quer que seja. Então, nós temos aqui a crítica
isenta do padre Frederico D'Átila, dizendo que não podemos duvidar, porque havia restos dos panos, que era toda construída, como eu disse, um circo no sentido benéfico da palavra, tudo de pano e madeira de cedro, então aquilo armava e desarmava, e nós temos então restos, já no período histórico, né, na cidade de Galgal, ou Gilgal, tem duas pronúncias, na cidade de Siquém e na cidade de Silo. E depois a arca vai com Samuel para Betel. Ou seja, os resíduos, a arca não. Aqui seria o altar dos holocaustos de bronze, portanto, difícil de destruir, e a arca também, e panos. Então, ora, é impossível, morto Finéias, a arca foi transferida para Silo, pronunciado Siló na novela do Canal do Brasil, né? Já no edifício de pedra, sendo que a tenda, olhem bem, a tenda se havia tornado imprestável devido à antiguidade. Olha, isso é histórico. Isso é histórico. Então, minha gente, eu tenho que ser justo. Então, por isso eu digo, minha fé é racional. Eu não posso deixar de acreditar quando o padre Frederico D'Átila é pesquisador idôneo, né, completamente isento. Ele diz que num período histórico se descobre resíduos que são daquelas construções que se atribui a Moisés, com que nome quer que seja, que tinha um altar de bronze, era um circo feito de pano e cedro, armado, era uma construção, era um grande circo, e aí a tenda se havia tornado imprestável, portanto os panos estavam velhos e rotos, quando a arca foi transferida para Silo, depois da morte de Finéias, o terceiro sacerdote, a contar de Arão. Arão sucedido por Eleazar, Eleazar sucedido por Finéias. Então, já é histórico, e aqui nós temos os restos, olha bem. Então, não posso não crer. Só que essa fé tem que ser racional, tem que ser razoável, tem que ser crítica, pois a tenda se havia tornado imprestável. Os seus restos, já tidos como relíquia, tá vendo? Então a história da relíquia, senhores protestantes, não é invenção dos católicos, viu? Então os judeus tinham o altar dos holocaustos, e os restos, o que sobrou do tabernáculo do deserto, eram guardados em cidades, que ele dá a relação dessas cidades. Galgal é uma delas, depois Siquém, e a última Silo, ou Silô, guardados e depois, como relíquias preciosas, foram transportados para as dependências do Palácio de Salomão. Então, veja, não posso duvidar. Então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que levar tudo isso em conta. Então, isso existiu. Agora, já desmarquei. Tomara que Deus permita que eu encontre a marcação. O marcador ficou aqui, mas eu espero que eu tenha a sorte de encontrar. Acho que encontrei, está aqui. Agora sim, vou marcar. Então, isto existiu. Foi da cabeça de Moisés? Não sei, ele era príncipe do Egito. E por acaso é uma cópia de um templo egípcio. E a Eduardo Churré dá, segundo Maneton, historiador egípcio, aquele que nós chamamos Moisés, como sendo um sacerdote da cidade de Heliópolis, do templo de Heliópolis. Então alguém existiu. Se era Moisés ou não, não importa. O fato é que aconteceu, mas não daquela maneira. Era próprio, diz Eduardo Churré, do estilo sagrado, acrescentar, como hoje um poeta tem a liberdade de fazer as suas licenças poéticas, como um autor, um produtor cinematográfico, um diretor, fazem um filme quando faz a vida de alguém, El Cid, por exemplo, e acrescenta, e isto se tornou em pedra. A oitava maravilha da antiguidade. Então, que isto existiu, não resta dúvida. Então, teria sido construído por volta do ano 1300 a.C., mas os restos
permaneceram historicamente guardados como relíquia em uma das dependências do Templo de Salomão. E o Templo de Salomão serve de planta baixa para as igrejas católicas, já não as modernas, as antigas do tempo que tinham altar, e serve para os templos maçônicos. Então, essas são as provas. Não podemos deixar de considerar. Quem atesta? O padre Frederico Dattler, crítico tanto e da mesma cepa que os nossos queridos David Rosenberg e Harold Bloom e Edouard Churret. Então nós temos aqui 3 críticos que, usando material histórico, usando de critério, usando de uma capacidade de observação, investigação e baseado em dados e fatos, eles atestam que os restos do tabernáculo do deserto estavam guardados em dependência do Templo de Salomão, depois de terem sido guardados durante algum tempo em Gilgal, depois em Siquém e depois em Siló. Betel, ainda tem Betel e Siló. Então não podemos duvidar de que algo foi feito, algo aconteceu. Foi o que está escrito na Bíblia? Certamente que não. Mas por que não? Eles dizem. Porque a tradição sagrada dava liberdade ao escritor sagrado, que tem um nome bonito de agiógrafo. Agios é sagrado e grafo é escrevo, agiografo. O que escreve, o que é sagrado. Eles tinham a liberdade poética de acrescentar de tal maneira que Josué nunca fez a união da terra prometida. Davi tentou fazer, mas o reino de Davi nunca foi estável, né? Davi passou a vida dele toda tentando manter aquela porção de terra, tomara que eu encontre o mapa, está marcado, que ele tinha conquistado, então que ia do Tigre até o Eufrates, segundo a profecia que a Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão. Então, aqui nós temos os lugares que Moisés teria frequentado, né, depois que sair do delta do Nilo. Ele sai daqui do delta do Nilo. Ele sai daqui do delta do Nilo e vai fazer essa caminhada toda para chegar a Canaã. Né? Alguém fez isso. Ele constrói um tabernáculo no deserto durante essa peregrinação. Alguém fez isto. Agora, as 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a libertação de 600 mil escravos do dia para a noite, deixando o Egito sem trabalho, sem trabalhadores, isso aí, minha gente, é puro mito. Isso aí fazia parte de uma, vamos dizer assim, estratégia que na época era comum. Qualquer escritor sagrado, quando fazia uma história de um personagem considerado ligado a Deus, muito ligado a Deus, ele acrescentava, ele mitificava. Isso se chama o estilo sagrado, o gênero sagrado. Como hoje, como eu disse, o autor, eu assisti ao Cid e fiquei maravilhado, né? Mas na verdade não é aquilo que aconteceu. Se você vê o nome verdadeiro era uma família nobre espanhola chamado Diego Díaz de Bivar. Se você for na bibliografia desse homem, você o encontrará. É histórico. Agora o filme El Cid, o Campeador, que é a tradução em espanhol, né, não é exatamente a biografia de Diego Díaz de Bivar. Ele faz coisas heróicas impossíveis de serem realizadas por um homem. Isso ainda hoje, num filme. Então, quando você transpõe da biografia de Diego Díaz de Bivar, o Diogo, para El Cid, o Campeador, que é assim que os saladinos chamam ele, então você vai ver que há um aumento enorme, né? Lawrence da Arábia também. Se você vira a biografia de Lawrence da Arábia e se você vir o filme Lawrence da Arábia, você vai ver que há acréscimos, né, que são impossíveis de serem realizados por homem. Moisés atravessar a pé o deserto do Sinai,
impossível. Nenhum homem conseguiria atravessar a pé. Lawrence da Arábia, segundo a biografia dele, atravessou de camelo. Aí já é aceitável. Mas a pé, atravessar o deserto do Sinai sem bússola, sem nada, assim, né, de olhos tapados, e chegar finalmente à terra de Madiã, até Jetro, né, isso não passa de mitologia. Mas, então aqui estamos dando uma de crítico literário, né, o reino de Davi, que está aqui nesse mapa, existiu. Existiu por quê? Porque nós vemos no tempo de Cristo, então já fatos históricos, onde se menciona o reino de Davi, o rei Davi, né, que vai do Tigre, na Mesopotâmia, ao Nilo, no Egito, são os limites desse reino, e fala-se que existiu esse herói chamado Davi, e Jesus se honra com o nome de filho de Davi. Logicamente, você tem que ter cabeça, o cabeção pira, se você não raciocinar, para conciliar a crítica daqueles pesquisadores que não se incomodam com a questão da fé. Para eles a fé não pode entrar em cena aqui. Quando Dattler faz a crítica literária, ele esquece a questão da fé. Quando Edward Churret faz a biografia de Moisés, ele faz junto logo na página seguinte, a de Orfeu, que é um personagem mitológico. E, finalmente, quando Harold Bloom e Dave Rosenberg escrevem o livro de Jota, eles dizem claramente que toda aquela história de Moisés, o livro de Jota todo, que aqui está, ó, Moisés, é onde ele começa a falar do personagem e a peregrinação dele no deserto. Aqui. Isso é feito de maneira crítica, acadêmica, rigorosamente baseada em documentos ou fatos. Eu tenho de conciliar isto aqui com isto aqui. Eu tenho de conciliar, porque eu sou crente, eu creio, mas eu não sou cego, eu não sou fundamentalista, eu não sou um cérebro de barata. Eu tenho que saber, então, que era um estilo. Assim como existiu o romantismo, uma escola literária, assim como existiu o parnasianismo, assim como existiu na pintura o dadaísmo, o impressionismo, o expressionismo. Então, escolas, existia uma escola de um gênero literário especial chamado sagrado, que tinha a liberdade de mitificar, de acrescentar à vida do personagem, que era o herói central, fatos lendários, mitos, né, para torná-lo maior do que ele era. Gente, e isto vai acontecer na lenda de Arthur e a Távola Redonda, da Idade Média ali, ó. Os romances de Parsifal, de Galahad, e tudo isso aí. Então, continua. Isso é um fato. Ainda hoje, no cinema, se faz isso. A Globo, quando fazia os casos especiais, dizia baseado na obra de... Baseado na... Então, baseado na obra da Bíblia, então temos essa crítica aqui. Portanto, eu posso crer. Mas eu posso crer de uma maneira racional. Eu posso crer fazendo a leitura daqueles que investigaram e disseram não foi exatamente como está ali. Mas eles dizem, mas alguma coisa alguém fez daqui. Porque há restos históricos, né, arqueológicos, como no caso do Sir Charles Marston, né, que descobre as ruínas de Salém, cidade bíblica onde teria reinado Melquisedeque, Maleque Tzadeque, e o professor Langdon descobre na Babilônia um santuário que tem um pequeno pedaço de papel, e nesse pequeno pedaço de papel, digo eu, né, era um pavimento de tijolo, é escrito por Sancuniaton, não confunda Maneton, que é historiador egípcio, com Sancuniaton, historiador fenício. Então, quem vai oferecer ao professor Langdon, que é arqueólogo, né, a lista na qual consta os reis sumérios, e lá está Sadek, com o nome babilônio de Silique,
Então é indubitável que ele existiu, porque ele consta na lista dos reis sumérios feitas por um historiador fenício, e depois o professor Charles Martin vai escavar uma determinada colina e vai encontrar os restos da cidade de Salém, ou seja, a Jerusalém de Melquisedeque, tal como a Bíblia descreve. Você tem de fazer uma concatenação, você tem que fazer uma composição, juntar as duas coisas para que a sua fé seja sólida, racional. Ser fundamentalista é idiotice. Dizer que o mundo tem 6.000 anos de existência calculado pela Bíblia não deixa de ser, vamos dizer assim, uma atitude absurda, absolutamente irracional, quando a ciência comprova que teria no mínimo 14 bilhões de anos. Então, minha gente, aqui estou, esse vídeo vai se chamar A, do verbo haver, alguma verdade, e vai mostrar, então, que são conciliáveis, porque ainda hoje, como disse Fernando Pessoa, o poeta é um mentiroso. Mente tão completamente, é fingidora a palavra, mas eu prefiro mentiroso. O poeta é um fingidor, então vou citar o poema no original. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a sentir a dor que pensa que devera sente. Ou seja, a Bíblia é um fingimento. Mas é um fingimento tão sério que a gente que lê a Bíblia termina sentindo que aquilo é verdade. E isso modifica a gente. Isso nos modifica. Porque a força do que está escrito ali é de tal forma, vem acompanhado de algo que nós chamamos de Espírito Santo, que transforma os corações, que transforma caracteres. Entenderam bem? Então, essa é a postura do cristão sério, do cristão pesquisador, do crente que tem a obrigação de defender a verdade. E é isso que nós estamos fazendo nesses vídeos, que os manipuladores, né, do que está aqui, desprezando o que está aqui, fazem com que o povo tolo e simples acredite ao pé da letra no que está aqui, para poder manipular. Porque quando o homem crê, ele não duvida, e aí é fácil de ser manipulado. Já excedemos os 47 minutos, vamos chegar aos 50. Então, minha fé é racional. Então, é baseada nos fatos que são dados pelos acadêmicos, como o professor Jonathan faz, né? E nos fatos que são dados pelo professor Rodrigo Silva, arqueólogo, que é crente. Então, Jonathan, a você, meu louvor. Professor Rodrigo, a você, a minha admiração. Quer dizer, são duas pontas nas quais eu tenho que me basear e ver com o mesmo respeito que eu vejo um vídeo do professor Rodrigo Silva, que é crente e arqueólogo, vejo a crítica do professor Jonathan, que faz uma crítica rigorosamente racional, e eu tenho que unir as duas. Esse é o meu papel. E é isso que eu estou oferecendo a vocês. Não podemos deixar de crer, porque há vestígios do que aconteceu. Esses vestígios deixam claro que alguém existiu, alguém fez, né, que alguma coisa existiu, e essa coisa tem resíduos históricos que são relíquias, e dizem que cidades estavam essas relíquias. Não posso deixar de considerar isso. Então, o crente tem que ser, como Paulo VI diz, né? Ele tem que ser racional. A nossa fé não pode ser fideísmo. A nossa fé tem que ser racional. Então, é essa postura nossa, e por isso, às vezes, eu coloco em dúvida aquilo que eu mesmo creio. Mas é uma dúvida metódica, é uma dúvida planejada, para que vocês vejam que a verdadeira fé subsiste, permanece, mesmo com a crítica. Né? Os racionalistas do século XVIII perderam a batalha. Deus nunca foi tão decantado. Apesar das anitas, apesar dos futebols,
apesar dos carnavais na Semana Santa, então Deus nunca esteve tanto em voga. Na queda de braço, ele sempre sai ganhando. Isso é notável. Muito obrigado. Se não deram seu like, aproveite e dê agora. Bota o dedinho. E até o próximo vídeo.